volta, mas principalmente explicar. E a partir dessa necessidade de explicar o mundo à sua volta, controlar esse mundo, né, surge aí uma questão que sempre vai estar em volta dos mitos, né, que é a magia. Que nesse contexto a magia poderia ser mais uma forma de instrumentalização, né, ou forma de um conjunto de técnicas de interpretar esse mundo. E sobre essa questão que o Marco levantou sobre o mito estar longe daquela sociedade, né? Sim, o mito ele é uma narrativa que se passa naquele tempo mitológico da criação, no início, né? Tudo. Só que uma coisa que faz com que o mito seja trazido para o cotidiano, para o mundo daquela comunidade, são os rituais. O ritual é a forma de fazer com que aquele acontecimento mítico faça parte novamente daquela sociedade. Então, por exemplo, você vai ter aquele ritual, sei lá, vamos dizer assim... Um bacanal, por exemplo. Isso, um bacanal. Interessante. Interessantíssimo, né? Mas você pode pegar, por exemplo, rituais na época da colheita, ou ritual na época da mudança das nossas estações e tal. É aquele ritual... né, Johnny? Sim, é uma transição, é uma encenação. De transição. Sim, ali você vai estar, por exemplo, encenando como aquele deus X trouxe aquele cereal Y, ensinou aquilo para a nossa comunidade e assim por diante. E é tipo então, assim, para nós hoje em dia parece que às vezes a gente consegue explicar esses rituais como algo meio óbvio, né? Mas até então... como a gente sabe muito bem, né? Somos personagens do nosso tempo, né? E pro cara que usa da mitologia como uma forma de elucidação de uma realidade, faz todo sentido, né? Ou mais além, na verdade, né? Pro cara que considera aquele mito como algo sagrado, aquilo é religião para ele. Logo, aquele ritual é importantíssimo para ele. A gente pode colocar hoje, por exemplo, nas religiões católicas, né? Ali, aquele ritual de você... os rituais que nós temos ali, né? A questão da hóstia e tudo mais, então, aquele ritual é extremamente sagrado e é uma reencenação de algo importantíssimo para aquele grupo, né? Uhum. Então, é interessante ver dessa forma que por mais que o mito esteja longe, ele consegue ser trazido para o cotidiano das pessoas a partir do ritual. E existe todo um clima, né? Porque assim, eu fico pensando no sentido, por exemplo, eu vou falar meio que por cima, assim, que não é uma área que eu domino tanto, né? Falar de cultura indígena e tal. Mas, por exemplo, a gente zoa muito, a dança da chuva, mas realmente existia, né? A dança da chuva. E de vez em quando você pode fazer uma analogia com simplesmente do tempo estar nublado, logo, né? A gente entende que, o sol é muito mais agradável para a sobrevivência de um grupo, e aí a galera fala, vamos fazer chover, porque a gente sabe que depois da chuva, né, pode vir algo, né? Pode vir algo que ilumine e tal, ou seja, em tempos nublados provavelmente rolariam essas danças da chuva e funcionava depois, né? Ou aquele ritual que, vamos dizer assim, que iria ser uma transição para a temporada das chuvas ou algo do tipo, né? Isso, né? Então, tipo, por exemplo, assim, os caras iam dançar a dança da chuva e fazia chover, velho. Daí você fala assim, mas como isso? Porque também existe a questão do contexto onde que tá inserido, né? E aí tudo faz sentido mesmo, né? Quem tem o poder de fazer chover, Luquinha, mãe tem poder de fazer chover, né? Sim, principalmente você sabe que se a mãe fala que chove... quando ela tem aquela visão, né, tipo assim, baixa, o santo ali que fala, bota a blusa, isso aí é uma previsão do tempo, hein? Nossa. Retomando um pouco aí o assunto, que o lance dos mitos é que normalmente essas histórias elas falam principalmente na linguagem de símbolos, né? E elas acabam representando normalmente claramente, né? Esses conteúdos inconscientes. Ora, o que isso tem a ver, né? Normalmente nessas narrativas, nessas histórias sobrenaturais dos seres mitológicos, né? Os nossos fenômenos psicológicos íntimos, eles acabam sendo
corporificados de maneira simbólica nessas histórias. Então, por exemplo, vou citar aqui uma história mais moderna, mas que pega e vai beber na mitologia grega, que é o próprio Sandman do Neil Gaiman. Onde ali ele vai criar os perpétuos, né, o sonho, a morte, a destruição, o desejo, o delírio, entre outros, e o destino, e vai acabar corporificando esses dramas psicológicos que todo mundo, que todo ser humano acaba vivendo num âmbito mais inconsciente. E é interessante a gente evidenciar aqui no âmbito da psicologia que cada vertente ou cada abordagem psicológica vai ter sua visão particularmente específica sobre os mitos, né? Os junguianos vão ter uma visão sobre o que é a mitologia, né? Tentando entender através dos mitos. Pera. Quem que é os junguianos, por favor? Os junguianos são seguidores de Gustav Carl Jung, né? Um dos dissidentes ali da psicanálise freudiana, foi braço direito de Freud durante muito tempo, mas devido a algumas questões teóricas e formas de visão de ciência, né, eles acabaram rompendo, e o Jung é o pai da psicologia analítica, enquanto Freud... O mestre ficou paia, né, e aí vamos dividir, vai. Exato. Enquanto os junguianos, eles vão ver esses seres mitológicos, né, como principalmente essa forma de arquétipo. Nessa abordagem você tem essa noção de... O mito, ele é a expressão dessa necessidade que o ser humano tem de alcançar a individualidade. Uma ideia de evolução, né, e de individuação, de formação desse indivíduo. É o coach da antiguidade. Enquanto os freudianos vão procurar normalmente, ao analisar os mitos, né, procurar evidenciar esses significados inconscientes, e principalmente fazer uma ligação com os sonhos e os devaneios, no qual o ser humano acaba estando envolto, né? Mas principalmente o mito, ele atende a todas as instâncias do aparelho psíquico, né? Ele atende tanto aos desejos do id, à formação do ego, aos valores do superego, né? Essas necessidades ideais do eu, né? E principalmente ele vai atingir tanto a instância da consciência e do inconsciente. Lembrando que para Freud ele entende, né, a tópica da psique humana ali, do aparelho psíquico, como consciência, pré-consciência e inconsciente. Digamos assim, resumindo, né, os mitos são a expressão desses conteúdos recalcados, conscientes, numa tentativa de elaborar isso através da arte e principalmente do sagrado. Numa tentativa de transição da mentalidade coletiva para uma individuação, seria, Gleison? Isso para os junguianos. Né? Daí vamos liberar a noção de inconsciente coletivo, né? Eu, como freudiano, vou defender a questão do significado para o indivíduo apenas ali, do inconsciente particular do cara. E aí quando a gente chega a gente chegou nessa definição, mas como a gente pode entender, por exemplo, tipo, a gente fazer uma diferenciação do místico com a parada mitológica, assim, com o mito em si? Vamos colocar assim, Luquinha, eu acho que o místico é essa forma de contar histórias ligadas ao sagrado, né? E o que seria um místico? Então, místico seria essa forma de sentimento, eu acredito, sabe? Que parte de uma postura diante do mundo, de acreditar que o mundo é povoado por seres, por demônios, né, por espíritos. Porque não necessariamente a mitologia precisa ter essa fé, né, em cima disso, né? Exato. Já o místico, acho que envolve a parada tipo de você... de um universo extraordinário, no caso. Exato, acho que é. Porque daí, por exemplo, é igual astrologia, né? Por exemplo, um exemplo. Brincadeira, gente. Nós estamos tentando pensar. Eu tava tentando pensar aqui um exemplo de uma questão mítica, mas que não necessariamente esteja atrelada a um universo extraordinário. Poderíamos colocar como exemplo os atiradores soviéticos, que foram mitificados, né, no contexto da Segunda Guerra,
mas eram façanhas que estavam ao alcance de um homem comum, né? Não tinha nada de extraordinário, do tipo, sei lá, sobrenatural. Ele voou. Ele voou para poder acertar os alemães, nada disso. Era uma coisa que era uma façanha, mas era uma façanha ainda digna de um homem, não de um deus ou de um semideus. Seria isso, no caso? Mas eu acho que daí, nesse caso, a gente conseguiria conceitualizar melhor dizendo que eles são lendários e não míticos. Porque, de novo, o termo mítico, a gente tem que tomar um grande cuidado para não, entre aspas, banalizá-lo, né? Olha, Padinha aí, cuidado com os termos. Cuidado pessoal. com os termos. Poder da palavra. Eu aprendi né? muito bem na universidade, né? Então eu acho que se encaixaria mais, muito do que as pessoas, na verdade, chamam de mítico, acho que se encaixaria mais em lendário do que mítico, né? Com certeza. Porque de novo, é um termo que gera muita confusão, né? Que acaba sendo usado para qualquer coisa. Então, gente, a gente consegue entender já que o mito tem esse poder de contar algo pra gente, né? De fazer uma relação, de explicar alguma coisa, ou explicar o que até então é inexplicável, né? E a questão, acho que quando atinge uma certa importância para uma comunidade, para um coletivo de fato, ele acaba transitando para essa questão mística, né? E aí se torna uma questão mais religiosa. Mas aí eu pergunto pra vocês, porque a gente fala de mitologia, a primeira coisa que a galera vai lembrar de mitologia é mulher com cabeça de cobra, com cabelo de cobra, né? É cara com cabeça de touro. O que eu tô falando, né? Mitologia grega, eu acho que é a mais clássica, pelo menos pra gente aqui do mundo ocidental, né? É o que mais a gente lembra, assim, de primeiro momento. Falou de mitologia, né? Vem mitologia grega. Tem várias histórias aí, né? Filmes que estão sendo produzidos, tal. E isso meio que já tá no meio da cultura pop, né? De certa forma. E aí, os próprios gregos, será que eles acreditavam nos mitos? Essa é uma questão que eu acho que, inclusive, ela é título de um livro do Paul Vane, que ele faz essa pergunta quando ele vai começar a investigação, e ele faz alguns apontamentos a respeito, por exemplo, dos próprios historiadores gregos duvidando desses mitos, mas não duvidando no sentido de dizer que eram mentiras, não era isso, mas era no sentido de duvidar no sentido de que ele estava calcado em algo real, então ele tinha, vamos dizer assim, uma questão factual que dava origem a essa narrativa mitológica, que acaba se tornando muito maior do que essa questão factual que deu origem a ele. Por exemplo, a Guerra de Troia, ela existiu, mas as questões que perpassam a Guerra de Troia são muito mais amplas e muito maiores do que talvez a própria questão factual que dá origem a essa narrativa mitológica. Eu acho que aí tem uma carga de didática, né, cara? Porque igual a gente comentou uma vez, por exemplo, a Guerra de Troia aconteceu, a destruição de Troia aconteceu. Porém, não é do jeito que normalmente a gente conhece, né? Aquele cavalinho de madeira muito doido que entra com um monte de gente dentro e depois destrói a cidade inteira. Não é verdade. Desculpa, gente. O historiador tem essa função também de ser o cortador de barato, né? Então, assim, por exemplo, falar com a criançada de Guerra de Troia é incrível e é muito interessante de ver a cara de frustração dos pobres coitados. Quando você fala que o cavalo de Troia é mais uma lenda, né? Não realmente aconteceu isso. Foi de outra forma, né? Foi um terremoto que destruiu a cidade. Mas é muito mais da hora, né? Pô, eu gostaria de saber, gostaria que fosse o cavalo de Troia mesmo, né, velho? Que tivesse destruído a cidade. É muito mais legal, né? E isso prende atenção. Acho que um pouco da função da mitologia é isso, né? É perpetuar a história, cara. Tipo, foda-se a veracidade dela. A veracidade no sentido, assim, documental ali, de fato, né? Ela é verdade porque, as pessoas estão contando, as pessoas estão falando, estão explicando de alguma forma.
Mas a função da mitologia é essa, né?